Olá, eu sou a Aline, PNA, nenhuma das alternativas, e hoje eu vou continuar a maratona Oscar que a gente iniciou no canal. Nós já falamos aqui sobre 3 anúncios para um crime, A Forma da Água, Corra, O Destino de uma Nação, e hoje eu vou comentar Dunkirk. Dunkirk é o novo filme do Christopher Nolan, e geralmente Nolan acaba polarizando as coisas. Ou por pessoas que acham que ele é um gênio e tudo que ele faz é muito bom, ou por pessoas que acreditam que ele é superestimado e que os filmes dele não são tão bons assim. Lembrando que o Nolan é diretor de Amnésia, O Grande Truque, a trilogia do Batman, A Origem e Interestelar. E será que Dunkirk é tão bom assim? Antes de mais nada, eu queria lembrar que esse vídeo é sem spoiler, como todos os vídeos que a gente está fazendo sobre filmes indicados a melhor filme no Oscar. Mas antes de começar essa discussão, eu quero pedir que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. A gente fala muito sobre cinema, sobre séries, sobre animes, sobre livros, e a gente quer crescer muito mais esse conteúdo, a gente precisa que você nos ajude a isso. Se você já é inscrito no canal, ajude a gente curtindo os nossos vídeos e também compartilhando o canal com quem você acha que vai gostar do nosso conteúdo. A gente quer muito produzir muito mais vídeos, mas para isso a gente precisa que o canal cresça um pouco mais. Voltando aí a Dunkirk, esse é o filme que tem o segundo maior número de indicações ao Oscar. Ele tem 8 indicações. Ele está indicado a melhor filme, melhor diretor para o Christopher Nolan, melhor fotografia, melhor mixagem de som, melhor edição de som, melhor design de produção, melhor montagem e melhor trilha sonora original. No filme a gente acompanha a situação de um grande grupo de soldados, são mais de 400 mil, que estão presos na praia de Dunkirk, na costa francesa. A grande maioria são de soldados britânicos, mas também tem soldados franceses no meio disso, e eles estão encurralados pelo exército alemão no meio da Segunda Guerra Mundial. Esses soldados basicamente esperam duas coisas: ou a morte na mão dos alemães, ou então o resgate, que parece bem provável. E a gente acompanha 3 frentes ao longo do filme. Uma são os soldados em terra que estão desesperados para tentar fugir de Dunkirk. A gente acompanha também a história do Sr. Dawson e do filho dele, que são ingleses, civis, mas que eles têm barco, e eles, como todos os ingleses que tinham barcos na época, foram convocados pelo Winston Churchill, o primeiro-ministro da época, a ajudarem no resgate dos soldados em Dunkirk. A gente acompanha ainda uma terceira frente, que são os pilotos ingleses, que estão tentando proteger os barcos que estão resgatando os soldados. E para isso, eles tentam abater os caças alemães. Para mim, o filme tem 2 características muito marcantes. A primeira é o aspecto técnico do filme, que é perfeito. O filme voltou para os cinemas recentemente por conta das indicações ao Oscar. Se você tiver a oportunidade de assistir ele no cinema, vale muito a pena, tanto no aspecto visual quanto no aspecto sonoro. Nolan entrega aí uma produção primorosa nos aspectos técnicos, tanto em fotografia, que é muito bonita, as tomadas são impressionantes. A gente acompanha, por exemplo, os aviões, e a câmera vai girando como se a gente estivesse dentro do avião, mostrando todo o mar, o céu. A gente até esquece que a gente está numa guerra vendo umas tomadas tão bonitas. A fotografia traz aí uma tonalidade sempre meio fria, como se a gente sempre estivesse vendo um tempo nublado. E isso é justamente para passar pra gente a sensação de tristeza e desesperança daquelas pessoas. O som também é uma coisa muito impressionante no filme. O Nolan fez questão de colocar barulhos muito altos de tiros e bombas, para que a gente se sentisse dentro de um campo de batalha. A gente sabe que veteranos de guerra frequentemente têm problema de audição justamente por conta dos barulhos muito altos que eles vivenciaram durante os confrontos. E uma outra característica, essa já um pouco polêmica, é que o filme ele não tem um protagonista ou protagonistas. Os personagens eles não são muito aprofundados, a gente vê todos eles em determinadas situações, mas a gente não entende muito o que está se passando na cabeça deles ou o passado deles. E isso foi alvo de muitas críticas ao filme. Mas eu vou explicar por que eu gostei da decisão do Nolan de colocar esses personagens de uma forma mais rasa. Como nenhum deles é o protagonista, quem é protagonista na história é a própria guerra, a miséria da guerra. Então o foco ali não são nas pessoas, mas sim numa situação geral que todo mundo estava passando. O personagem do Tommy, por exemplo, eu acho que a ideia do filme era que a gente se colocasse no papel do personagem. Ele não tem muita voz, mas ele está presente em diversas situações, então é quase como se fosse o nosso olhar dentro da guerra. Nós temos mais alguns personagens que poderiam ser a representação de alguma coisa que foi importante naquele período. Por exemplo, o Sr. Dawson, que representa aquele civil que precisou ajudar na guerra e que foi importantíssimo para o resgate dos soldados. Muitas pessoas abriram mão de segurança para pegarem os seus barcos e irem ajudar no resgate. Assim como os pilotos, o Collins
Dogs e o Fire acabam sendo representações de heróis de guerra. Se eles tivessem muita profundidade, eles não poderiam representar um todo. Por conta dessa decisão, eu achei que Dunkirk é um filme muito diferente, que aborda esse aspecto da guerra de uma forma mais fria, mas também tentando fazer com que a gente pense aquela situação de uma forma diferente do que a gente vê nos outros filmes, que acabam usando o cenário da guerra para contar a história de personagens. Não, o que o Nolan queria nesse era contar a situação da guerra. Não da guerra como a gente costuma ver, tem aquele momento de coragem em que eles se levantam contra os inimigos, e aqui nesse filme a gente não tem isso, porque não é isso que o filme tá trazendo. Ele tá trazendo uma situação de desespero de guerra, a luta já tá perdida. Inclusive nessa questão dos vilões, o Nolan também toma uma decisão interessante, que é de não mostrar a cara do inimigo. A gente não vê em nenhum momento um alemão, eles não são chamados de nazistas, e o Hitler também não é Estado, eles são simplesmente os alemães, o inimigo. O que torna tudo mais sombrio é aquele inimigo sem rosto, e que inclusive para os soldados que estão ali dando deve ser bem parecido. Aquele momento que tudo é tão confuso que você não tem uma coisa clara lá do outro lado, você já sabe que são seus inimigos. O filme acaba tendo uma outra característica também que é muito particular do Nolan, acaba entrelaçando as três narrativas de uma forma bem própria. E eu gostei bastante. Eu não quero falar muito mais sobre isso, porque eu acho que é interessante para quem não viu o filme descobrir assistindo, mas eu não achei nada confuso a forma como o Nolan decidiu entrelaçar essas três narrativas. Inclusive, deixe nos comentários se pra vocês isso ficou bem claro. Mas eu quero retomar aqui um ponto da falta de protagonismo no filme. Como eu disse, eu achei muito interessante a decisão do Nolan. Eu acho que traz um panorama diferente pra guerra, uma forma diferente de contar uma história de guerra, mas tem um pequeno problema nisso, que foi apontado por muitos críticos. Quando você não tem um desenvolvimento muito profundo dos personagens, fica difícil pra gente se identificar com eles ou gerar empatia por eles. Ou seja, o nosso envolvimento com a história acaba ficando comprometido. E eu também senti isso em Dunkirk. Por mais que eu tenha visto coisas legais desse tipo de abordagem do Nolan, tinha momentos em que eu não tava me importando muito com o que estava acontecendo com os personagens. E isso é sempre ruim. Não é simplesmente uma questão de estou gostando ou não estou gostando. Mas o filme ele precisa criar um envolvimento com você, porque se você não tá ligando pro que tá acontecendo na tela, isso é muito problemático. Eu acho que o Nolan acaba dando uma escorregada nesse ponto também, porque o filme ele acaba ficando bem frio a maior parte do tempo, e no final ele tenta evocar mais algumas emoções de alguns personagens que, como não haviam sido muito aprofundados ao longo do filme, acaba sendo jogado no final. Outro pontinho negativo aí que eu encontrei no filme foi a falta de sangue, a falta de uma guerra mais crua. A gente acaba vendo corpos ali, mas é tudo tão asséptico, tão limpo, que dá uma sensação de estranheza. A gente tá vendo ali uma situação de guerra, eles estão cercados, eles estão morrendo, tem bombas sendo atiradas, e a gente não vê um pedaço voando aqui, nem um sangue correndo ali, em nenhum momento do filme. Isso é um pouco estranho. Então a sensação geral do filme aí é que ele é lindo visualmente, é impressionante na parte técnica, você fica um pouco surdo por conta dos barulhos, mas que falta aquele ponto de emoção pra te fisgar e te envolver na história. Com tudo isso, a minha nota pro filme ficou 8,5. Eu só quero lembrar aqui que nos comentários de Destino de uma Nação eu falei sobre esse filme, porque se aqui a gente vê o lado dos soldados em Dunkirk, lá em Destino de uma Nação a gente vê o Churchill tentando resolver essa situação pra resgatar os soldados em Dunkirk. Então se você gostou aqui de Dunkirk, vai atrás de Destino de uma Nação, que com certeza ele vai complementar de uma forma bem bacana a história. E vice-versa. Se você gostou desse vídeo, dá o seu curtir aqui, que ajuda o vídeo a se tornar mais relevante pro YouTube. E é importante pro YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e continuar te mostrando quando tem coisa nova. Fique ligado nos nossos próximos vídeos, porque a gente ainda tem filme do Oscar pra comentar. Até o próximo vídeo!